No final de janeiro, na reunião do Conselhão, eu já havia manifestado a intenção do governo de fazer uma proposta que colocasse um limite para o gasto primário da União, porque é importante controlar o crescimento do gasto do governo federal. Nos últimos anos, o gasto do governo federal tem crescido e isso tem sido compensado ou com redução de meta fiscal ou com aumento de carga tributária. Esse é um processo que não pode continuar indefinidamente, é preciso ter um limite para o crescimento do gasto do governo federal. Então, a ideia, nesse caso, é promover uma reforma estrutural para criar mecanismos para que a União possa controlar melhor o seu gasto. Por que é importante estabelecer um limite para o gasto? Primeiro, porque isso concentra a discussão orçamentária no que é mais importante, na composição das despesas. Ela concentra a discussão entre uma relação de custo e benefício entre os diversos programas. Se eu vou colocar mais recursos na saúde, eu vou ter que tirar recursos de algum lugar. Se eu vou colocar mais recursos no investimento, eu vou ter que compensar isso de outro lugar, que eu tenho um limite de gasto dado. Essa é uma discussão orçamentária que todos nós vivemos no dia a dia das nossas famílias, das nossas empresas, e tem que ser assim também no governo federal. Em segundo lugar, ao colocar um limite para o gasto público, eu evito a necessidade recorrente de aumentar a carga tributária. Se o gasto estiver controlado, não precisa aumentar a carga tributária. Segundo, em terceiro lugar, ao controlar melhor o gasto público, eu vou diminuir a rigidez do gasto público, vou diminuir a rigidez do chamado gasto obrigatório do mundo. Para dar um exemplo de como evoluir as despesas primárias, esse gráfico aí mostra a evolução das despesas primárias em percentual do PIB desde 1997. Essas despesas primárias tiveram um crescimento ali até 2002, depois disso elas ficaram relativamente estáveis em até 16% do PIB até 2011, e a partir do momento que houve uma desaceleração do crescimento da economia e um aumento também, e a continuação do aumento dessas despesas, o volume de despesas primárias do governo vem crescendo, sobretudo nos últimos 3 anos, porque houve uma redução do crescimento. As despesas obrigatórias, nós podemos observar que elas ficaram relativamente estáveis, ali de 2005 até 2013, em algo em torno de 13% do PIB. A partir de 2014, com a desaceleração do crescimento, as despesas obrigatórias continuam a crescer, porque as regras são dadas pelas leis e pela Constituição, mas o PIB passou a crescer mais lentamente. Então, a gente observa esse crescimento bem forte das despesas obrigatórias. E é por isso que nós temos enfatizado que, na fase atual da economia brasileira, nós temos que evoluir do ajuste fiscal para a reforma fiscal. Evoluir de medidas de curto prazo para medidas de longo prazo que deem instrumentos ao governo brasileiro para controlar melhor as chamadas despesas obrigatórias. Passando para as despesas discricionárias, essas despesas apresentaram um crescimento maior, sobretudo a partir de 2013 e 2014, e a partir de 2015 nós fizemos um forte ajuste. Lembrando, no ano passado nós fizemos o maior contingenciamento da história do Brasil, desde que existe contingenciamento, desde que existe LRF, reduzimos as despesas discricionárias em 0,7% do PIB, e esse ano o contingenciamento que já foi feito traz as despesas discricionárias um pouco mais abaixo, para 3,8% do PIB. Infelizmente, isso não é suficiente. Por quê? De cada R$100 de despesas primárias, R$ 91,50 são despesas obrigatórias. Só R$ 8,50 são despesas discricionárias. Então, no curto prazo, o governo tem um controle muito pequeno sobre o volume das suas despesas. Então, para endereçar esse ponto, como nós já tínhamos pré-anunciado na reunião do Conselhão, e desde então temos trabalhado em conjunto com a Casa Civil, o Ministério do Planejamento, a nossa proposta é estabelecer um limite, um teto para o crescimento das despesas primárias federais. Se ficar verificado na elaboração da lei orçamentária que a despesa pode exceder esse limite, serão acionados cláusulas automáticas de ajuste de despesa. Para quê? Para trazer a despesa para baixo desse limite máximo. Novamente, aqui nós estamos adotando uma prática que não é exatamente igual, mas segue a lógica de um mecanismo que foi adotado nos Estados Unidos, que estabeleceu alguns limites de contenção de despesa automática, caso a despesa ultrapassasse um determinado nível. Esse ajuste automático, ele envolve 3 estágios sequenciais. O primeiro estágio
você restringe a ampliação do quadro de pessoal, vedando a criação de novos cargos e funções e alteração de estruturas de carreiras, e também contratação de pessoal, ressalvadas as reposições necessárias. Há também uma restrição a aumentos reais. Há permitido aumentos nominais de salário, mas há uma restrição para aumentos reais de servidores. Há também uma restrição a aumento real de despesas de custeio e despesas discricionárias. Se você está com gasto excessivo, não é adequado você aumentar esse gasto em termos reais. Se ele não for suficiente, nós vamos para um segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Aí você tem uma vedação de aumentos nominais. Você não tem um aumento nominal de despesas com servidores, ressalvado o mínimo constitucional, que determina o aumento mínimo. Também há uma restrição à concessão de novos subsídios, novas desonerações. Se eu estou numa situação de gasto excessivo, não é adequado conceder novos subsídios e novas desonerações. Se mantém as vigentes, mas não se amplia concedendo os novos subsídios e novas desonerações. Há uma restrição ao crescimento real da despesa discricionária de custeio, e aí você tenta manter as despesas de custeio e despesas discricionárias no mesmo nível real, e uma redução adicional das despesas de cargo comissionado. O terceiro estágio de ajuste de controle de despesa envolve, e é o último estágio, envolve um conjunto de limitações adicionais. Se os dois estágios anteriores não forem suficientes, o salário mínimo continuará crescendo pela inflação. Está garantido o crescimento do salário mínimo pela inflação. Um crescimento real do salário mínimo fica, então, adiado até que a situação se normalize. Além disso, é possível adotar cortes nas despesas com benefícios de servidores, com uma redução em até 30% em auxílio moradia e outros tipos de auxílio, e uma redução voluntária das despesas com servidores, implementando programas que já existem hoje, mas que não são muito utilizados, que é programas de desligamento voluntário ou de licença temporária.